Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu GameCast. Estamos aqui direto da produtora Grito 33, eu, um convidado pra lá de especial e o nosso amigo da vizinhança, o Cezinha. Ô, Vini! E aí, tudo bem? Cezinha, Bora pra bem, mais você? uma? Pô, hoje promete, hein? Promete demais, animal. Vai Hoje ser vai muito ser legal. muito Tô legal. ansioso hoje. Pô, tô eu ansioso. também tô. Tem muita história pra você que gosta de automobilismo, pra você que gosta de tecnologia, pra você que gosta dos bastidores do rádio. Hoje é um prato cheio. Antes da gente começar aqui com o nosso convidado, deixa eu agradecer os nossos apoiadores e o nosso patrocinador. O primeiro apoio é sempre a produtora Grito 33. Você tá vendo aí o Instagram da Grito, segue o pessoal por lá. Cezinha, Oi. já é de praxe. A galera tá gostando você falando em outros idiomas 33. Meu, a galera tá tentando me ajudar também, porque tá difícil, né? Já foi em inglês, Inglês. espanhol. E hoje? Aí Francês. Francês? Francês? Francês, vou arriscar aqui então. Então fala 33. Trantois. Aí, Cezinha! Era Trantois? Que é isso? Abajur, sutiã, Trantois! É, Grito 33. E também quero agradecer aqui ao apoio do Empório Boulevard, que fica lá em Santo André, tem 2 unidades em Santo André. Você que é do ABC Paulista, de qualquer região aqui da cidade, do estado de São Paulo, mais propriamente da região metropolitana de São Paulo, precisa conhecer o Empório Boulevard. E ele vende pro Brasil inteiro por meio da internet. Beleza? O Instagram também já passou aí na sua tela. E o nosso patrocinador tá aqui no nosso telão, você vai ver durante a conversa, também vai aparecer um QR Code aí na tela. Bendita Imagem. Para você que tá querendo aí colocar a sua empresa, reposicionar a marca da sua empresa, aparecer na imprensa, fazer media training, Bendita Imagem é o caminho. Eu digo bendita, você diz imagem. Bendita? Imagem. Bendita? Imagem. Roda a vinheta do programa. Aqui com a gente hoje, Alex Ruff. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex. Igual, Obrigado por ter topado. O convite. Só que eu fiquei confesso pra vocês que quando eu entrei aqui no estúdio eu fiquei assustado. Ah, é, Alex? Falei, ou tô no estúdio errado, ou esses caras convidaram a pessoa errada. Que Porque é isso? Eu não entendo absolutamente nada de games. Aí chega aqui no lugar chamado GameCast, eu falei, puta, não era eu aqui. Vamos falar de automóvel, automobilismo, mas games eu sou um terror, meu amigo. Ó, mas aí somos dois. Eu só sei jogar FIFA. Assim, sei. Daquele jeito, assim, mais ou menos. E aquele joguinho online de, sabe, sinuca online? Sim. Já jogou? Só isso, Alex. Legal. Muito obrigado por você estar aqui. Imagina. Pô, o Alex é comunicador, apresentador, entende tudo de automobilismo. E tá cada vez mais também, Alex, te vejo produzindo conteúdo falando de inteligência artificial, falando sobre carros autônomos. Quer dizer, quanto mais passa o tempo, maior o leque dos assuntos que você tá abordando no seu dia a dia, hein? É verdade. Primeiro, super obrigado, Cezinha. Obrigado aí, Custódio, parceiraço lá da Jovem Pan. Já dividimos a mesma redação durante muito Sim. tempo. É um dos caras mais queridos lá, Obrigado. lá no grupo. Muito querido mesmo. Custódio, a evolução da tecnologia, eu digo até o seguinte, hoje a mobilidade urbana, ela é um organismo vivo. É assim a maneira que eu entendo a mobilidade urbana e o avanço tecnológico que teve, até com tecnologias embarcadas dentro dos carros. A gente teve realmente uma febre muito grande falando dos autônomos, nível 0 até nível 5. Nível 0, aquele nível do Fusquinha que você tinha. A melhor comparação, o Fusquinha, a Brasília tinha nível 0. Nível 1, você já começava a ter alguns tipos de assistentes que trabalhavam para segurança, como freio ABS, como manter o carro na faixa, aquela coisa toda, mas sem você tirar a mão do volante. E a gente falou muito disso aqui no Brasil, realmente, há uns 3 anos atrás. Só que esse movimento todo, e até estava muito bem ligado, como você falou, da inteligência artificial, ele foi barrado pela infraestrutura viária. Então, você ter um projeto desse na Califórnia, numa cidade como Mountain View, por exemplo, que é o quintal do Google, e você ter todo aquele mapeamento. Eu tive a oportunidade de andar num carro do Google, da Waymo, que é a subsidiária do Google para carros elétricos. O carro é nível 5, ele não tem motorista, não tem volante, você pede por aplicativo o carro, como se fosse um Uber, e ele te leva para o destino. Você entra no carro, no banco de trás, você tem uma telinha, você coloca o seu destino, como se estivesse colocando no Google Maps ou no Waze, e dá um gol. O carro te leva e é cobrado do teu cartão de crédito. Então, esse nível, dificilmente a gente vai ter aqui no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, existe também estradas já mapeadas, onde você consegue usar
até o nível 3. O que é o nível 3 de automação? Você tira a mão do volante, isso eu dirigi um carro indo de Detroit para Milford, para a fábrica da GM, você tira a mão do volante, mas olhando para frente. Você não pode tirar mais do que 5 segundos olhar para frente. Então você pode estar olhando no celular, mas olhando para frente. Você pode estar conversando e voltar para o seu target lá na frente. Se você tira o olhar, a mão não precisa estar no volante, mas você tira o olhar e começa a conversar com quem está do seu lado muito tempo, primeira vez ele dá um alarme sonoro, segunda vez ele desliga o sistema autônomo e a terceira vez ele desliga o carro. E ele estaciona sozinho no acostamento e já chama através de um sistema a fábrica da GM comunicando que aquele carro está parado e só quando alguém chegar ali e colocar um código ele vai andar novamente. Medidas extremas de segurança. Aqui no Brasil, eu vejo 2 calcanhares de Aquiles muito fortes. Primeiro, a falta de infraestrutura viária. Eu dirigi um carro que eles trouxeram para cá experimentalmente, a Audi que trouxe esse carro, que era um nível 2,5, não chegava a 3, entre o 2 e o 3. Como eu falei, o 2 é aquele que mantém o carro no volante, você tem o Adaptive Cruise Control, que você mantém a distância do carro da frente, tudo o carro por acelera, sensor. você acelera, diminui e tal. Você pode até chegar no farol, cruzar o braço, ele vai parar quando o cara parar lá na frente e é normal isso. O nível 3 já é muito mais como esse que eu falei. Então a gente testou um 2.5, vamos dizer assim. Eu peguei a marginal e fui a viagem era do Morumbi, da sede da Audi, até a Aldeia da Serra e voltar. Eu fiz o retorno, César, na Praça Pan-Americana. Porque o carro ele não entende o nosso sistema viário. A tecnologia não entende e o sistema viário não está preparado para essa inteligência artificial. Por exemplo, você está na marginal, um motoboy cruza a tua frente, o carro entende como rota de colisão. Ele freia imediatamente com risco de colisão traseira. Você tem uma placa de sinalização numa das faixas, que ele também faz a leitura de placa, de limite de velocidade, na mesma faixa, 60 e 90, 60 veículos lentos, 90... O cara não vai entender, o bicho, ele vê 2 placas, ele desliga o sistema. E por aí vai. Você vai entrar, isso aconteceu comigo. Eu saí da via, falei, puxa, tem muito motoboy aqui, eu não vou conseguir andar. Aí você vai para a via expressa, que é proibido o motoboy. Tinha uma faixa pontilhada que desaparecia, porque foi feito um recapeamento ali e não pintaram de novo. O carro não entende mais a faixa e desliga e manda para você. Ou seja, é impossível dirigir um carro autônomo no Brasil. É uma infraestrutura que vai demorar muito. Mas quando isso ainda estava, as pessoas ainda falavam de autônomos, chegaram os elétricos. E criou uma cortina de fumaça muito grande em cima dos autônomos. A tecnologia toda de autônomo ficou para trás, ninguém mais fala de autônomo. Mesmo nos Estados Unidos não se fala mais, na Europa, por conta de legislação. É muito difícil você conseguir, depois de um acidente, você identificar a culpabilidade. Você não tem legislação para isso. O carro bateu e matou alguém. Né? O motorista está atrás do volante e ele não está tendo autonomia dentro do veículo. O veículo é autônomo. A culpa é de quem? Do fabricante, da via expressa, ou do motorista, ou do fabricante do veículo, ou de quem projetou, do engenheiro que projetou todo aquele sistema. Então, por falta de legislação e de você identificar a culpabilidade, na Califórnia estão voltando atrás, a Tesla está voltando atrás com muitos projetos, os Estados Unidos inteiro, isso era muito forte na Califórnia. A Califórnia, que era um celeiro dos autônomos, diminuiu muito e na Europa está sendo reduzido aos carros que têm a direção autônoma só pela segurança, que é isso, manter o carro na faixa, o emergency braking, né, que se aparece algum objeto, uma pessoa atravessando, ele faz uma frenagem de emergência. Então, voltou para a segurança e acabou desse negócio de você não precisar colocar a mão no volante. Virando a chave agora para os elétricos. Teve um aumento muito grande. A gente já teve algumas fases dos elétricos que não foram bem, né? Para mim, na minha leitura, a gente já falou várias vezes, o elétrico chegou no Brasil de maneira errada. Chegou com pouca qualidade, vindo da China, que não era confiável naquele momento, e com preço alto. Com a chegada, com essa nova onda dos chineses, os carros chegaram com muita qualidade, preço baixo e acessibilidade, ou seja, o que a gente fala de democratização do carro elétrico. Então, um carro elétrico que antes custava o mais barato no país e totalmente pé de boi, como a gente fala na indústria, né?
150 mil, chegou, por exemplo, um carro da BYD nesse valor e um carro da GWM. Para mim, esses dois, eles subiram o patamar de qualidade e achataram o preço de carros do mercado, provocando, inclusive, que montadoras, mesmo aquelas que não tivessem os carros elétricos, diminuíssem o preço dos carros a combustão. Eles provocaram uma revolução no nosso mercado. E com um crescimento de venda nos últimos 6 meses muito grande, Custódio. Então, voltando à inteligência artificial, que eu era fanático por isso, eu fui para a Suécia a convite da Volvo, eu fui para a convite do Google para a Califórnia para estudar toda a parte de autônomos. Isso está ficando para trás e o projeto era espetacular. Vou dar só uma ideia para você terem ideia assim, do quão avançado é e o quanto isso podia trabalhar para a segurança e para a proteção do indivíduo. Na CES Las Vegas de 2020, ou seja, 2 meses antes de começar a pandemia, foi em janeiro de 2020, eles apresentaram alguns projetos para a gente, inclusive a cidade inteligente. É uma cidade toda mapeada com inteligência artificial. Então, isso aconteceria em curto prazo. Quando a gente fala 5 anos, é curto prazo para a indústria. Sim. Isso estaria aí já o ano que vem acontecendo isso. Você cria um mapeamento de uma cidade do carro até o seu quarto. Como que funciona isso? Você vai sair de casa, o carro, sabe a história do algoritmo? Que você entra em alguma coisa aqui, você passa a receber mensagens só daquilo que você gosta, às seja vezes comida, fala, carro, já aparece então. A casa inteligente, ela entende isso também. Ela percebe o horário que você sai de casa, o horário que você toma um café da manhã, o trajeto que você vai fazer para o escritório, e ela já programa isso. Por exemplo, você está descendo a escada, liga a cafeteira. Você pegou o café, liga a TV naquele jornal que você quer assistir. Você levantou do sofá e desligou, ele entende que você já está indo embora, já começa a aquecer seu carro, porque lá fora está menos 10 graus. Estamos falando dessa Não, para ganhar tempo, né? Você vai pro caminho, ele dá a opção. Você vai para cá, mas ele já sabe que você vai, só que ele quer, você só confirma no painel. Ele te leva para aquele lugar. Vamos dizer que você não queira perder tempo. Ele dá 2 opções. Sabe essa história do Uber que você pega? Você vai para Gol, vai para TAM, vai para Azul. A mesma coisa. Você quer ficar parado na calçada ou você quer que eu estacione o carro? Você fala na calçada. O que ele faz? Te deixa na calçada, na frente do prédio, você sai e ele vai para o estacionamento parar o carro. E ele sabe se aquele estacionamento tem a vaga disponível ou não. Caramba, que loucura. Assim, é muito inteligente. A coisa é fora do normal. Então, você voltou para casa. Tudo isso você viu de perto. Eu vi de perto um projeto que era da Toyota, da Cidade Inteligente, na base do Fuji, com 2.000 pessoas. E tudo isso ia ser criado e foi barrado até por conta da pandemia. Foi postergado, né? Porque foi imediatamente antes de acontecer a Covid. Você volta para casa, você está lá no Spotify e com temperatura dentro do carro de 22 graus. Você chega na sua casa, desliga o carro, a temperatura da sua casa vai para 22 graus para você não ter choque térmico. E você continua ouvindo aquela programação que estava no Spotify, você continua na sua casa ouvindo. Então essa ligação de inteligência artificial, ela traz muita conveniência. E segurança mais uma. Você está num cruzamento. Nos Estados Unidos existe já há muito tempo um sistema que nunca funcionaria aqui no Brasil por conta de civilidade. Não sei quais de vocês já viram isso, um sistema chamado four-way stop. Você tem um cruzamento, ou seja, você tem 2 vias se cruzando, e quando você tem a plaquinha de four-way stop, e aqui 2 mãos dos 2 lados, o primeiro que chega naquele cruzamento é o primeiro que sai. Você está parado, você viu um carro, só tem aquele carro branco, um Onix branco. Você parou, você sabe que você vai depois daquele Onix branco. Saiu. Você saiu, parou um outro, parou outro, terceiro, você sabe a sua ordem de chegada, que foi depois daqueles 2. Saem os 2, você sai. Imagina. Aqui isso não quer funcionar. Aqui quando quebra um farol é assim, meu. Vai indo, eu colo na traseira do que tá saindo. Tem uma foto muito marcante, eu acho que foi até na Faria Lima, que quebrou o farol ali. E aí a galera meio que se travou. Travou tudo. Travou tudo. Aí então um lado tá vazio, o outro tá vazio, os outros 2 estão fechados, que a galera não conseguiu se organizar. Então, esse tipo de... Isso, para mim, não é só infraestrutura viária, é civilidade que falta muito aqui. Para mim, essa história de civilidade, não adianta só a legislação. Tem que estar na cabeça do cara, na cultura, no histórico. Né? E leva tempo, né? Leva tempo. Aculturamento também do trânsito, né? Para não ter isso, o que a inteligência artificial propõe? Com o 5G, um carro vem aqui, você tem uma via pública aqui,
Vem um carro por aqui, outro por aqui, e você tem um prédio aqui. Ou seja, você não consegue enxergar o que está vindo da outra rua e você vai cruzar. A inteligência artificial, ela vê aquele carro que já estava mais próximo, ela libera aquele carro e o outro já vai freando, diminui para a passagem do outro como se fosse, cara, como eu falei, um organismo vivo e inteligente. Então esse passa antes. Vamos dizer que existe um farol. Aquele cara que está vindo aqui não vai parar no farol vermelho por algum motivo. O sistema percebe que tem um carro numa velocidade e naquele ponto ele não vai conseguir parar, ele vai atravessar. Ele freia esse carro que está vindo no farol verde para não ter um acidente com aquele cara que passou no vermelho, porque esses carros se conversam. Os carros se conversam e a inteligência desse organismo vivo também se conversa. Tudo isso foi protelado, jogou para frente, e o que a gente fala muito hoje aqui são dos carros elétricos. De novo, não só aqui no Brasil, chegaram com tecnologia, mas com custo baixo. Uma coisa que eu sempre falo, tecnologia, fala de grandes tecnologias, fala de emissão zero, ou seja, levantar a bandeira da Greta, né? É muito fácil se você não mexe no bolso. O brasileiro, ou qualquer outro país, qualquer cidadão, ele não compra o ar limpo. Ele não vai pagar mais por ter o ar limpo para a sociedade. Isso já foi provado. Ele não vai gastar mais porque ele é consciente daquela emissão zero, não. Ele só vai fazer isso se não mexer no bolso dele, ele entrar nessa tecnologia. Então você tem que dar uma condição para ele, ou o governo, através de subsídios, dá uma condição para ele ter um carro de emissão zero, aí sim, se você tiver um carro de emissão zero e uma combustão, ele vai para a emissão zero pela conscientização, mas você não mexeu no bolso dele. Porque ele escolheu o mesmo valor, o custo é seu mesmo. Mas aí ele prefere o carro com condição zero e com infraestrutura. A pergunta mais recorrente para mim é assim, a gente já está preparado para ter o carro elétrico no Brasil? Está preparado se esse cara souber fazer a escolha correta. Um carro 100% elétrico. Você tem que ter um ponto de recarga na sua casa, não precisa ser um wallbox. Hoje a maior parte dos carros elas vêm com um plug, né, 220. Dá para carregar na tomada. Dá para carregar na tomada, você vai fazer que nem o celular. Você vai carregar na tomada, de manhã o celular está carregado, o carro está carregado, você sai com ele com 100% de carga na bateria. E a mesma coisa ou no teu escritório, se ele tiver numa distância compatível ou não, você vai andar. A média de um brasileiro andar em São Paulo é de 60 km por dia. Essa é a média. Então esse cara vai andar por semana, na semana útil dele, 300 km. A autonomia desses carros já passa de 300. Então ele vai fazer isso uma vez por semana. Estamos falando de mobilidade urbana. Excelente, custo baixo, vai economizar combustível. O custo do combustível é 1/5, o custo da recarga é 1/5 do valor do combustível, e se você fizer uma conta para que dê para entender, é mais ou menos como se andar com um carro que tem uma economia de 70 km por litro. Então você vai ter uma economia boa e hoje com um custo bom. Pegar a estrada, não vá com um carro 100% elétrico. Você vai ter perrengue. Existem alguns aplicativos chamados, um deles é o PlugShare, que ele te dá um mapa, a rota elétrica. Onde você vai conseguir achar recarga. Então você coloca lá, você vai de São Paulo para Ribeirão Preto. E você coloca no aplicativo, ele vai te mostrar onde tem. Porém, é possível que você chegue num posto, ou num restaurante, ou num grau da vida, tenha lá um ponto de recarga com 2 saídas, e mesmo sendo aquele de 180 kW, né, que ele permite carregar 2 carros até 90 kWh, você vai carregar o carro, se tiver sozinho em meia hora, se tiver mais um para dividir com você, em 1 hora, que está ótimo, é o tempo de você almoçar. Acontece com muita frequência de você chegar, um está quebrado e o outro cara está almoçando lá dentro. Aí eu volto para a história da civilidade. Eu já vi em pontos de recarga públicos, por exemplo, dentro de um shopping ou num restaurante ou dentro do condomínio da pessoa onde teve essa legislação permitindo, o cara está com 80% de carga, ele deixa lá, fica a noite inteira, sendo que 1 hora depois ele estaria totalmente carregado e podia liberar para outro veículo recarregar. Então não existe, mais uma vez a gente esbarra na legislação. Não existe legislação para isso ainda. Então o momento no Brasil ele ainda é muito incipiente. A gente está vendo um grande laboratório, mas com um avanço muito grande. Tudo isso vai se resolver. Então nesse momento, quando me perguntam isso, Custódio, eu falo, olha, um híbrido é legal, é um carro que vai fazer de 20 a 25, 30 km por litro, né? Que você vai alternar
o motor a combustão com o motor elétrico. Você não vai ter esse perrengue que está acabando a bateria elétrica. Você vai num posto e coloca o suficiente para você chegar na sua casa, no seu destino ou num outro ponto de recarga. E elétrico só para mobilidade urbana. Ó, é bom que eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, o Alex. O Cezinha também quer falar. E mais do que falar, o Cezinha quer fazer. Opa! O seu drink, Alex. Eu vou te falar, eu falei tanto, Estamos falando tá tanto vazio. aqui, peraí, pô. Ó, o Alex, a gente conversou com ele previamente. Ele pediu aqui um drink diferenciado de maracujá. A gente não vai usar bebida alcoólica porque você tá tomando remédio, não é isso, Alex? Eu nasci com sinusite, até brinquei aqui de entrar. Quando tomei a primeira palmada no nascimento, eu não chorei, eu espirrei. Né? Então a sinusite, ela é perene a vida inteira. Ô, Cezinha, se você quiser, até colocar lá os 15 minutos no nosso relógio, certeza. que a gente já vai entrar no próximo jogo também. Então Bora. é o seguinte, ó, eu quero agradecer, deixa eu pegar aqui, ó, o Empório Boulevard mandou pra gente uma bela vodka pra fazer uma caipirosca. A gente só não vai usar a vodka, você encontra essa em vários outros tipos, várias outras marcas, modelos, tudo mais, lá no Empório Boulevard, porque o Alex tá tomando o remédio. Mas como essa sinusite ela passa logo, eu vou levar de presente. Boa! Pô, tá aí, ó. Já tá, Quer? tá vendo? Pronto. Aí, levou Alex, de você foi presente, ver agora, hein? pô. Ah, Alex, pode Agora ficar. vai Não, mas dar. podem usar essa agora pra fazer a caipirinha de vocês, né? Não, aqui- tranquilo. Não, fica pra O você. Empório Boulevard tá com a gente. Deixa- Eu né? tô explicando pra Tamires, pra minha mulher, como funciona isso sutilmente no ar, eles não têm como recusar, entendeu? Então é uma grande jogada. Se eu falo, puta, não pode, a gente recebeu do patrocinador, tal. Mas no ar, ao vivo, a gente sempre pode. Né? Então vem aqui uma Vorus Vodka, excelente vodka pelo que ele fala, mas eu vou fazer o test Quem drive em produz casa, então. essa vodka é a Salton, que produz a vodka. Ó, então, Empório Boulevard. Eu falei que não ia precisar de outra garrafa, vou precisar. Ô, Alex, pode ficar de presente pra Pode você? ficar aqui ou vai ficar em quadro, vai atrapalhar? Eu acho que você deixar desse lado é melhor. Tá bom. Ô, Alex, Pronto. você acha que quanto de açúcar é gostoso? 2 colheres de açúcar. 2 colheres de açúcar. Eu ainda não sou diabético, então só tenho anti-inflamatório, não tem problema com isso. 2 colheres. uma. Você tá sendo modesto, né? Isso, colheres de não, açúcar. você isso quer que eu ia falar. mais? Nessa colherzinha pode pôr 3, né? Então, peraí. Então vou pôr 3 de leve. Pronto. O Cezinha é econômico assim sempre, não? Meu, o Cezinha, ele é o Ele é cara, o cara que das controla. finanças aqui, Pra meu. ver, pelo tamanho da colher que ele colocou de açúcar E ali. você viu que ele não colocou todo o maracujá, Não, né? vocês querem... É que eu achei muito. Bora, então vou colocar tudo. Eu gosto bastante de fruta mesmo. Não, Pode, então, ó, pode. já virei tudo aqui também, ó. Aí você não economiza não, meu. Não, já foi Usou tudo, todo já. o budget. Cezinha, Pô. eu falei pro Cezinha, Fecha Cezinha, bem. fecha a Eu tô coqueteira. reclamando amor que de a minha Deus. mulher tá colocando a mão no rosto falando, nossa, que vergonha. Não, mas Ó, vai dar mas certo. só pra explicar, porque você tá vendo o Cezinha montar o drink aí, o que já tinha aqui antes? Já tinha gelo, você colocou também aí um pouquinho de suco de maçã integral, Perfeito. maracujá e açúcar vai ficar bom. Eu tenho alergia à maçã. Agora fez. É brincadeira. Tô brincando. Agora, Eu não sabia, eu falei, meu Deus, eu congelei aqui. Eu falei, Cezinha, meu Deus. Não, isso é o Uma coisa chato a de gente- podcast, Uma né? coisa a gente pega a Coca Zero que sobrou da Paula. Esse é o chato. Falei, isso eu não tomo, isso eu não assim, posso. Ó, mas Cezinha, se quiser, fechou ver se bem? já tá- dá, já uma, fechei. dá uma virada. É que eu Mas tô eu já com- passei em situações difíceis. Com a única... Quando você vai viajar, sempre pergunto pra você se tem alguma alergia, tem algum... Eu falo, olha, eu tenho a frango, eu não como frango. Mas isso é verdade. É verdade, não como frango. E já cheguei em várias situações que eu tive que comer o frango, porque eu não tinha avisado e a pessoa fez frango pra me homenagear, então como Mas eu aí tô você no treino do come, frango você aí. tem, tipo, você sabe que você vai passar mal, tem que tomar algum remédio, alguma coisa? Não tenho nenhum problema, não tenho alergia, eu não gosto de frango. Ah, você não você não gosta. Eu gosta. não gosto de frango. Entendi. Não gosto de frango. Bom, você Mas- sabe que eu não como carne, né? Eu sou Não? vegetariano, também não como frango, também não como carne nenhuma. Já aconteceu de chegar em algum lugar, o pessoal, fizemos almoço. Aí eu vou lá pela primeira vez. Nossa, não é uma chato, informação né? que eu falo de primeira. Mas você não come? Não como, nunca Não, comi. mas não come e fala, puxa, hoje eu vou comer pra não dar constrangimento Não, eu aqui. nunca comi desde que eu nasci, nunca comi carne. Nossa. Então quando a pessoa fala, eu falo, não, mas tem arroz, feijão, mas vou comer só arroz. Não, pra mim tá ótimo, eu adoro arroz e feijão, meu prato preferido, aí eu vou lá com arroz e feijão. Fez aí? Fiz. Ó, serve por aqui mesmo? Não, tem que abrir. Tem que abrir. Você vê que o barman aqui é complicado, viu, Alex? Não, mas ele é o nosso prodígio. Ele vai ser ainda o melhor barman do Brasil, mas ele tá trabalhando forte nisso. Será que foi? eu ver. Vou pôr primeiro pra você, né? Porque eu não vou pôr pro Alex. Não, foi, tá bom. Eu Tá acho bonito. que tá legal. Tá, Ó, legal. com cara Pode boa, servir pro Alex. Tá com bastante Vambora. caroço, do jeito que eu Boa. gosto. Cuidado aí. Perfeito, Aí, olha. ó. Boa. Você gosta? Olha que coisa bonita. Ó, ficou bom, Eu acho que né? eu vou até fazer um curso. Não, mano. o seu você não não água quer? ainda. Se quiser deixar fechadinho. Deixa fechadinho. espetáculo. Como que é o nome da sua esposa? Tamires. Você quer, Tamires? Ela falou obrigado porque tá aqui no ar agora. Ela tinha falado pra mim que queria. que- Ela quer assim. Qualquer coisa a gente adora. faz um copo pra ela. Ela adora, ela quer Daqui a assim. pouco a gente toma. Se sobrar, viu, Tamires? A gente dá um pouquinho. Ô Cezinha,
Solta o nosso cronômetro. Cezinha, oi, pega, sai, solta. Hoje eu tô... Deixa eu fazer a Cezinha, pergunta pra oi. vocês. Eu não vi nenhum jogo até agora. Então agora... Que história é essa do game? Agora vai ser o primeiro. Não, na Agora vai verdade ser o primeiro começou e terminou e foi no final, porque é o Ah, quebrando já o teve gelo. um jogo que eu não vi. Já teve o O jogo. primeiro jogo é o Quebrando o Eu Gelo. ganhei alguma coisa desse jogo? O- Ah, Não, legal. Ganhou a o drink bebida, e a vodka. ganhou a vodka, pô, do Empório Boulevard, lá em Santo André, mano. Ó, então agora a gente vai soltar o cronômetro pro segundo jogo, que o Cezinha vai pegar agora, é o jogo das palavras. A gente vai continuar trocando ideia aqui normalmente, tá, o Alex? Só que agora você vai sortear 3 palavras pra mim, 3 pro Cezinha, e ao longo das suas respostas, eu vou, em algum momento, nos próximos 15 minutos, tentar fazer com que você responda ou fale alguma das palavras que você me sorteou. Tá bom. Então vai lá, Boa. sorteia Eu 3 tiro pra uma mim. de cada vez ou 3? Pode pegar as Pode 3, pegar já as só, três. só não Só não olha. olha, Isso. é. Ó, todas as palavras, viu, Alex? Elas têm relação com o que a gente tá falando. Posso começar a beber? Pode, ó, Pode, fica claro, à vontade. fica à vontade. Ó, eu peguei uma que eu tenho certeza que você vai falar. Nossa, as minhas Alex, tão difíceis. tá bom, não, mais ou menos? Perfeito. Tá bom perfeito, mesmo? boa. Fala a verdade. Perfeito. Não, tá muito bom mesmo. Vamos especializar nisso, que eu achei Tá bonito, achei adoçado. bonito. Faltou um pouco de vodka, cara. Ó, eu tenho uma palavra aqui, inclusive, é que não vale, mas você já até falou. Eu vou precisar fazer com que você fale essa palavra de novo. Ô, Alex, o que eu ia te perguntar, que é pra quem tava acompanhando aqui, quem tá chegando agora, o Alex tava falando sobre os carros híbridos, né? E ontem, meus pais moram em Santo André, eu saí de Santo André, vim aqui pra Vila Mariana, que é onde eu moro, e chamei um carro de aplicativo e veio um carro híbrido. Foi legal porque a gente conseguiu conversar um pouco. É um carro da Toyota, se eu falar o nome errado, você me corrige. talvez. Acho que é o Prius. Que a parte, a própria fricção do carro já faz o Regenera. carro, já regenera o carro. Tipo, eu falei Exatamente. pra motorista, a Bianca era o nome da motorista, eu falei, mas então esse você não precisa colocar na tomada. Plug-in, não. Não. É bom esse carro, Alex? Porque eu achei assim muito legal. Ela faz 26 quilômetros com 1 litro de gasolina. É isso mesmo. E a própria fricção do pneu carrega o carro. Não precisa recarregar na bateria. Na verdade, na existem eletricidade. 2 tipos dos híbridos. É o plug-in e o outro que tem a regeneração através só da força motriz. Que é esse caso. Quando você reduz a velocidade, quando você freia, ou até quando você está usando combustível fóssil, quando você está acelerando com combustível fóssil, ele tem um capacitor, que na verdade é esse motor elétrico, que vai carregando energia. Então você alterna entre usar o motor a combustão e usar o motor elétrico. Esse é só por regeneração de energia. Ele transforma a energia cinética em estática e essa energia estática ela transforma em cinética, gerando força motriz novamente para os eixos. Então esse é um híbrido puro, que você fala, que você não tem o plug-in. Então, regeneração. Uma descida, por exemplo. Você está numa descida, você tirou o pé do acelerador e deixou ele só no freio motor. Esse freio motor, na verdade, ele está recarregando a bateria. Então, por isso que um carro, diferentemente dos carros a combustão, movidos a motores a combustão, ele é muito mais econômico na cidade do que na estrada. Na estrada, a gente fala, um carro a combustão faz 12, 14 km por litro e na cidade 8, 9, né? Porque para, acelera, volta e tal. O carro elétrico é exatamente ao contrário. Como você tem muita freada, frenagem... Não, elétrico o ou elétrico híbrido, também, qualquer um dos não. dois. Você tem muita frenagem, você desacelera muito, você tem descida, você tem lombada que você tem que dar aquela diminuída, ele está regenerando, então ele gasta menos do que na estrada. Na estrada não tem a regeneração, só o híbrido. O elétrico, por exemplo, você está na estrada, você vai estar com o pé lá normalmente a 90, a 100 por hora, você só está gastando energia elétrica, você não tem nada para regenerar, absolutamente nada. O híbrido, você está gastando combustível na estrada, o próprio motor a combustão está ajudando no motor elétrico e está regenerando também. Mas mesmo assim com um gasto muito maior do que se fosse na mobilidade urbana. Eu falei isso pra ela, eu falei, nossa, então isso aqui na estrada deve gastar pouquíssimo. Ela falou, não, na estrada eu gasto mais. É mais gastão na estrada do que dentro da cidade. do que dentro da cidade. 26 Exatamente ao contrário. quilômetros, pô, gente. E chega um elétrico hoje dentro da cidade até fazer 70... Claro, não estamos falando quilômetro por litro, estamos falando em quilowatts, mas para entender bem, é como se tivesse um carro a combustão 70 km por litro. Plug-in, aí a história é diferente. Você, ainda que tenha a regeneração, você tem a comodidade, mas, de novo, você tem que ter ou um wallbox, ou uma tomada, um lugar para colocar e deixar carregando. Ele carrega através da força da tomada, né? Ou de um wallbox. Qual que é melhor? Depende da pessoa ter infraestrutura ou não. Eu prefiro os plug-in, porque
me dá uma autonomia em cima da demanda que eu quero e no momento que eu quero. Deixar carregando, eu tenho 100% de carga, sai o outro. Vai depender muito de você pegar trânsito, de pegar estrada, enfim. Eu prefiro ainda o plug-in. E você falou uma coisa interessante. Hoje, existem muitas parcerias dos carros por aplicativo com carros eletrificados, sejam híbridos ou 100% elétricos. Então, isso está acontecendo muito. O que precisaria ter, que a gente não tem ainda, diferentemente do que você vê no mundo ideal, por exemplo, na Suécia, existe um subsídio do governo para você ter um carro elétrico, e esse carro ele vai sempre custar mais ou menos que um carro a combustão. Até porque depois de 2030 e 2035 não vão ter mais carros a combustão na Escandinávia. Nem Suécia, nem Dinamarca, nem Noruega, enfim, não vai ter mais nada disso. Mas o governo ele dá 2 subsídios. Um para o fabricante, através de redução de impostos, e outro para o comprador, através de redução também dos impostos que você paga para ter o carro, né? Uhum. Tipo IPVA, tudo isso. Então, a redução é tão grande que vale a pena você comprar o outro, até porque você tem que comprar o outro, senão esse carro daqui, a partir de 2035 você não pode levar ele nem para a rua. Então ele vai virar sucata. No Brasil deveria ter alguma coisa parecida. Então a gente vê muito discurso de político em eleição falando ESG, né? Sustentabilidade, emissão zero, tal, mas não existe nada de maneira efetiva para trazer esse carro elétrico de verdade para o nosso consumo. Pior, começou o ano agora, o governo retomou um imposto que tinha, desde a época da Dilma, de 35% de importação dos carros elétricos. Ou seja, aquele mesmo PT que lá atrás trouxe essa lei, agora ela retoma a história. E na minha leitura, por lobby das grandes montadoras, que começaram a ter prejuízo de vendas e começaram a ter que baixar o preço dos carros, custo dos carros, porque os elétricos chegaram muito baratos aqui, essa nova onda de chegada dos elétricos. Então, além de a gente não ter um subsídio do governo para viabilizar que o cidadão comum tenha acesso ao universo da eletrificação, ainda chega agora um imposto maior de 35%, que estava abolido desde o governo da Dilma. Então, o cenário ele é muito vendedor. Eu vejo as montadoras se empenhando muito para o universo da eletrificação, mas ainda falta subsídio. O cara Nós temos sozinho não as consegue nossas fazer. jabuticabas, né? Exatamente. Eu ia até te fazer essa pergunta, Alex, porque hoje é muito comum a gente falar, o carro popular da Ford, o carro popular... não tem mais carro sei... popular. Então, mas você acha que tem uma chance num decorrer dos próximos anos a gente ter carros elétricos populares? Porque na minha cabeça... Essa categoria, porque na minha cabeça eu penso um negócio muito longe, sabe? Excelente pergunta, e eu acho que só... Obrigado, hoje eu tô numa fase boa. Eu tô aprendendo aqui. aqui. Só assim... ainda. Olha só, eu acho que só assim que a gente vai poder ter um carro popular, e vou te falar por quê. Principalmente, trazendo mais uma vez aqui à tona os chineses. Os caras, eles estão invadindo o mundo. Eles ganharam, eu até lembro de uma frase do Jack Welch, que era o presidente da General Electric, que ele falava o seguinte, o Japão, os asiáticos, eles perderam a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Desde a entrada dos tigres asiáticos aqui na América, a gente vai perder todas as seguintes. Isso aconteceu. Os japoneses invadiram os Estados Unidos, com a Toyota principalmente. Hoje o Corolla é um dos carros mais vendidos, não só globalmente, mas nos Estados Unidos. Os japoneses, eles tiraram aquela história dos carrões, né? Daquelas barcas, que era... isso fazia parte do DNA, até da cultura pop norte-americana, dos V8, dos muscle cars, mas os Cadillacs mesmo. E eles que trouxeram esse carro... música, tinha um monte. Isso. E eles que trouxeram esse carro mais reduzido, que no começo teve uma certa aversão para o próprio consumidor, mas depois, de novo, quando começa a mexer no bolso e vê a crise do petróleo, teve uma migração para esses carros mais compactos, e hoje não existem mais as barcas, né? Os carrões só de colecionador, que é lindo, eu adoraria ter um, mas não é um carro que você dá para andar com 2 km por litro, 3 km por litro. Vixe, Maria. Fora a manutenção. Então, voltando agora para o cenário dos asiáticos, nós falando especificamente da China. Esses caras têm condição, pelo volume global, de trazer um carro popular.
A nossa indústria não. A nossa indústria, o imposto é muito alto. Hoje, 50% do valor de um carro é imposto. Se não for 50%, 45% do carro que você compra é imposto. Aqui no Brasil. Independente do carro. Eu ia falar isso, qualquer marca, Ford, Chevrolet. O carro, para ser chamado de popular, por isso eu achei uma hipocrisia que foi boa, mas foi uma grande hipocrisia a história do Alckmin. Agora o carro popular chegou, a gente tem uma medida de primeiro 1 bi de incentivo, depois 1 bi,5 de incentivo. Mas foi uma coisa muito pontual. O carro passou de 75, 72 para 68, 60. Isso não é um carro popular. E mais do que isso, o carro popular de 60 mil tem um custo agregado muito grande. Vamos dizer que esse cara, eu vou ter 40 mil para comprar o carro. Ele tem que somar o que ele vai gastar de PVA, o que vai gastar de seguro, o que vai gastar de manutenção, o que vai gastar de revisão e já vai passar de novo dos 50 a 60. Então, o carro popular no Brasil, para chamar um carro popular, seria ser um carro de 35 mil reais. Essa seria a faixa que não tem. Não agora, os elétricos, por conta de volume, esses caras conseguem. Fabricando fora do país e trazendo para cá, conseguem. Você acha que a gente pode ver um carro elétrico aqui nessa faixa? Eu acho que pode ver ainda um carro elétrico nessa faixa. Um carro muito pequeno, muito reduzido. O carro elétrico, o maior gargalo que ele tem de preço é a bateria. Que é basicamente 50%. Só que você pega um cara, por exemplo, com uma GWM ou com uma BYD, que é a segunda maior fabricante de bateria do mundo, e fornece para GM, para Ford, para Mercedes, fornece para todo mundo. Eles têm o controle da cadeia produtiva. Então, quando você tem o controle... O que é o controle da cadeia produtiva? Os chineses, em geral, eles constroem o chassi, o powertrain, que é o motor mais o câmbio, a pintura, o design, diferentemente do que era antigamente. Como que era o carro chinês há 20 anos atrás? Esse cara via um carro na Alemanha, um Mercedes na Alemanha, ele comprava o carro, colocava na linha de fábrica do lado e dava para os engenheiros fazerem um idêntico com outro nome. Você via muitos carros na China idêntico à classe G, à classe M, à classe S, ao BMW, idêntico, era o mesmo carro, só que com outro nome. Hoje os caras são mais espertos. O que eles fizeram? Eles não compram mais o carro. Eles trazem o designer. Eles trazem o cara de motores. Então eles trazem o melhor design que tem na Alemanha e na Itália. E contratam esse cara para a empresa. Traz o cara de motorização da Dinamarca. Traz o cara que mexe com ESG da Escandinávia. Então eles trouxeram os elementos para montar, para fabricar carros. E faz o deles exclusivo. E fazem os carros deles sem precisar copiar mais ninguém com uma puta numa qualidade. Desculpa. Não, tranquilo. É a bebida aqui. Quando eu bebo com álcool não acontece isso. Mas assim, sem álcool. Ô, Alex, mas independente do carro ser elétrico, a gasolina, enfim, quando ele quebra, quem que mexe no carro? Tem que ser mão de obra especializada. Esse mecânico... Te ajudei, não? Mecânico... A palavra dele é mecânico. Mão de obra, derrubei ele. Mão de obra especializada. Mas eu olhei no olho dele a decepção e mandei um mecânico para ajudar. Muito obrigado. Mais uma pergunta inteligente do Cezinha. Muito obrigado. Vou te falar por quê. A minha próxima não vai ser inteligente, não. Porque, olha só a dificuldade hoje. Você tem a concessionária, que você pega um carro a combustão, um carro normal, o mesmo híbrido, você tem uma mão de obra especializada, um mecânico especializado. Esse cara, ele trabalha hoje no carro como se fosse um carro de Fórmula 1 de antigamente. Ele vai lá com o computadorzinho dele, liga, ele faz a telemetria desse carro inteiro, ele faz um raio-x e ele vê o que está com problema. O motorista não precisa mais falar, olha, está falhando aqui. Não, na telemetria ele já descobre o que tem. E esse equipamento é caro. 5 anos depois, 6 anos depois de aparecer esse raio-x, as oficinas mecânicas de bairro, tal, aquela que você tinha confiança, já conseguiram ter isso também, eles têm. Hoje, para um carro 100% elétrico, um híbrido, esse cara só pode ir na concessionária. E tem que escolher a concessionária que esteja preparada também no pós-venda, com tecnologia para cuidar do carro elétrico. O cara da esquina não vai saber, não tem equipamento para fazer isso. É capaz de morrer eletrocutado, aí sim botar fogo no teu carro. É muito complicado. Então, essa mão de obra especializada para aquela oficina, mesmo a oficina do teu amigo, o cara não tem nem como mexer naquilo. Ele não tem tecnologia para aquilo. As baterias são células, elas ficam em gabinetes e vários gabinetes, todos no assoalho do carro. O cara não sabe nem desmontar aquilo. Ele não sabe testar, ele não sabe trocar um elemento e colocar um outro. Não é o eletricista da oficina que vai saber fazer isso.
requer muita tecnologia e equipamento para fazer isso. Então, esse é um gargalo. O que eu vejo aqui no Brasil ainda, Custódio, principalmente com o 100% elétrico, você tem que amarrar a tua história, eu acho importante isso, numa concessionária. Aquilo que muitas vezes eu falava, não, mas de repente você vê um preço melhor na oficina mecânica, o cara de tua confiança, ele vai conseguir cuidar, vai lá. E você vai ter um preço melhor, mas o cara tem que ser da sua confiança. Aquele mecânico amigo, tal, não é em qualquer lugar. Do elétrico é diferente. Por conta dessa mão de obra especializada, esses chineses estão trazendo muito equipamento e muita infraestrutura no pós-venda para que isso não aconteça. Então estão reduzindo o preço de revisão, estão dando revisão de graça, estão dando garantia de 8 anos na bateria, que você nunca viu isso aqui no país. 8 anos de bateria. Dão um seguro grátis, por quê? Porque é tudo muito incipiente ainda, é tudo um grande laboratório. Eles precisam colocar o carro para rodar. Para funcionar e mostrar que esse cara daqui a 5 anos, como muita gente fala, daqui a 8 anos a bateria vai embora, daqui a 7 anos vai embora, esse cara não quer ficar a pé. E você tendo uma garantia, ninguém fica hoje, em geral, com um carro novo, o cara que tem poder aquisitivo para pagar um carro 150 mil, esse cara não vai ficar 8 anos. Né? Então, tudo isso, para a gente, é um grande laboratório. O Brasil está muito novo nesse mercado de eletrificação, embora a gente já tenha tido a primeira experiência, que foi muito boa com o Toyota Prius, que era um híbrido. Eu acho que o Prius, na verdade, ele foi o grande pioneiro global da eletrificação. E é um case, o que os caras conseguiram fazer. Tanto que até hoje são híbridos sem ser plug-in, porque funcionou. Né? Vendeu muito e continua vendendo muito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a estrutura está chegando. Então o governo, por exemplo, ele não cuida de eletropostos, não cuida de estrutura viária numa estrada. Então existem os fabricantes de carros elétricos que estão fazendo parceria, isso eu vi com a Audi, com o Volvo, com a BYD, com a GWM, com a Renault. Eles criam parcerias com players do mercado para ter essa energia. Então fazem uma parceria, por exemplo, ou com uma Tupinambá, ou com uma Raizen Power, que é o grupo da Raizen, né, do grupo da Shell, que cuida de parte de eletrificação. Então, são iniciativas privadas. Para vender mais, é o que vocês comentaram. Quer vender mais? Então, vamos dar confiabilidade para esse cara e vamos dar infraestrutura, porque o governo não está fazendo isso. Então, a gente vai fazer, a gente traz essa recarga, a gente traz confiabilidade para dentro da concessionária, a gente melhora o nosso pós-venda para trazer esse cara confiante para entrar no mundo elétrico. Ô, Alex. Eu resolvi algum problema teu aí, não? Quase. Não, eu já no tempo normal eu já ganhei já. No tempo normal eu já ganhei. Moralmente, já tá 1-0 pra mim. Mas eu vou fazer aqui agora, é assim, ó, eu falo uma pergunta, aí você tenta uma palavra rápido para ver quem termina com as 3 primeiro. Mas antes, só para dizer que é o seguinte, são raras as oportunidades que a gente vai ter de ouvir alguém que conhece tanto sobre carro elétrico, com a intensidade, com a profundidade que você conhece. Então é muito legal você estar aqui falando sobre isso com a gente. Daqui a pouquinho, quando a gente começar o próximo jogo, vai ser muito legal também. Eu ganho algum jogo ou não? Só vocês ganham? Tem um jogo que... Qual é o jogo? Ele ganhou a vodka. E a experiência. A vodka, ganhou a vodka. O nosso próximo jogo é o jogo do Ré Me Fala, que é sempre inspirado numa música. E depois a gente teve um jogo que a gente criou só pra você, que é um jogo de React. Nós separamos aqui 3 momentos da Fórmula 1 para você rever e aí comentar um pouco da sua experiência. A gente vai começar a falar sobre Fórmula 1 a partir de agora. Você tem uma longa trajetória na modalidade. Mas vamos lá, por falar em Fórmula 1, o Alex, não sei se você reparou aqui, ó, né? Agora tá aí no telão, aparecendo a bendita imagem, isso. Mas se você reparou na cor do Gamecast, você viu ali que era uma cor vermelha, tá? Um vermelho que lembra muito uma marca que tá na Fórmula 1 há muito tempo. Eu posso sacanear ele agora. Que marca é essa? A escuderia de Maranello. O cavalinho rampante. É por aí, é um sinônimo. Mas o que mais que eu poderia dar nome, mas né? Aí, ó, olha esse vermelho. Pensa nesse vermelho. Bom, vai a Ferrari. A Ferrari. Sua chance agora. Ô, Alex, quando você vai trocar de marcha, você pisa onde? Eu ando com um carro automático. Perdeu. Não, deixa eu sem zoar. Na embreagem. Boa, Alex, o maior e mais conhecido autódromo... O maior, não sei. O mais conhecido autódromo do Brasil, ou pelo menos do estado de São Paulo, é o autódromo de... Interlagos. Aê! Qual o nome do autódromo de Interlagos, Cezinha? Nome do autódromo de Interlagos?
Autódromo de Carlos... José Carlos Patti. José Carlos Patti. Nossa, e quem que... Desculpa a minha ignorância. Quem foi José Carlos? José Carlos Patti foi um piloto brasileiro que correu na época junto com o Wilsinho e junto com o Emerson. Morreu num acidente de avião com Marivaldo Fernandes. Eles indo para a fazenda do Emerson lá em Araraquara. E o GP do Brasil, até uma história legal para contar. O GP do Brasil, a primeira edição que teve foi em 1972, que foi uma prova experimental. Só 9 carros participaram, para ser homologada pela FIA e a partir do ano seguinte fazer parte do calendário. Quem venceu aquela corrida foi o Carlos Reutemann, o argentino Carlos Reutemann com a Brabham, mas não valeu. Então começou... Bom, né? A única corrida que o argentino venceu aqui não valeu. Toma. Então, a primeira, né? A única não, que depois ele venceu. Mas a primeira não valeu, foi 72. Aí 73, 74, o Emerson ganhou em 73 já como campeão mundial, que foi em 72. E depois, em 74, veio a ser bicampeão mundial. Em 75, ganhou José Carlos Patti. Que dá nome ao autódromo. Então, depois que ele morreu, o autódromo passou a se chamar José Carlos Patti. Pô, que legal. Eu sabia, na minha memória tinha Carlos e Patti. Agora muito bom, excelente piloto. Bom piloto. O Emerson dizia que ia ser campeão mundial fácil, cara muito rápido. O Piquet sempre elogiou muito ele também. Então, assim, uma perda para o nosso automobilismo muito grande. Aí o Patti, José Carlos Patti, que leva o nome do circuito de Interlagos. Legal, legal demais. Pô, vou dar uma pesquisa. Tenho mais uma que a minha aqui vai ser difícil. Eu posso ver qual que é. Que seria mais fácil com o carro, mas eu não sei fazer uma pergunta sobre isso, que meu conhecimento de carro é um pouco limitado. Mas quando a gente tá ao vivo, a gente tá fazendo o quê? Oxi, quando a gente tá ao vivo... Primeiro não fazendo besteira, né? Exatamente. Não é besteira. Você tá... Transmissão. Ele quer falar de transmissão. Transmissão. Aqui, Tá fazendo uma transmissão. Você foi bem, Alex. Foi bem demais. Eu ajudei nessa, né? Ajudou muito. O powertrain do carro, na verdade, é a transmissão e o motor. A transmissão, que é o câmbio. O câmbio. Né? Boa. Eu te ajudei na transmissão. Ajudou muito. A minha última palavra era direção. Você tinha falado lá dos carros autônomos, que você não precisa encostar na direção. Você já tinha falado dessa palavra. Direção, mas não tinha começado o jogo ainda. Eu ganhei no tempo normal e na prorrogação. Gostei, legal o jogo, hein? É legalzinho, é legal. Legal o jogo. Obrigado a você que tá aqui acompanhando essa conversa. Quem chegou agora e ainda não deixou o like, a hora é agora! Senta o dedo no like aí, meu. Agora que é a hora que o Ed fica surdo, né? Perdão, velho. É foda, a sogra. Desculpa, Ed. Próxima vez que eu vou tentar a minha imitação do Faustão é a melhor imitação do Faustão. Eu não deveria ter feito Faustão. Porque você trabalha com Morgado, não trabalha lá no Pânico? Meu, o Faustão do Morgado é absurdo. É absurdo. Né? É absurdo como ele imita bem o Agora, Faustão. vocês já viram alguma vez o Guinho Guimarães fazendo imitação? O Igor, que tá no The Noite? Eu vi uma vez a piada dele imitando a Hebe. É um espetáculo, porque não é imitação nenhuma. Ele fala com a voz dele e fala que aquela especialidade dele. Coloque imitações do Iguinho Guimarães. A gente já tentou trazer ele aqui, que ele tá com uma agenda ele corrida. Foi lá no meu... Ligados na Tomada, no meu podcast, ele teve lá na Jovem Pan. Pô, que legal. E deu um show, ele e o Boris Feldman, que é outro jornalista que eu admiro muito, um mestre. Puxa, que legal. legal. Que legal. A gente nem conseguiu falar, né? Mas já valendo aqui nosso jogo rapidinho, você tá fazendo um monte de coisa lá na Jovem Pan, né, Alex? Você tem o seu programa, você tá no Pânico. Há quanto tempo você já tá lá na rádio /TV, né? Agora é TV, Jovem Pan. Eu não lembro quando você começou, mas quando você começou, eu acho que eu cheguei... no mesmo ano que você... Eu comecei em 16. Então, eu cheguei em 17. Cheguei em 16. Em 2017. Eu comecei na Jovem Pan com um programa chamado Máquinas na Pan, que tem até hoje. A gente chegou agora na edição de número 200. Nossa, que legal. Em abril, na edição número 200. E antes era só áudio, né? Agora tá na TV Jovem Pan News. Mas as minhas plataformas, elas são muito ecléticas em cima porque tem automobilismo, tem automóvel, tem tecnologia, tem eletrificação e tal. Então, toda segunda-feira, quando tem Fórmula 1 no domingo ou no sábado, eu entro no Jornal da Manhã ao vivo para falar da Fórmula 1. Domingo, quando a corrida é na Ásia, acontece no sábado em geral, eu entro no domingo de manhã. No Pânico, toda quinta ou sexta-feira, né, também semanalmente. E os meus programas Ligados na Tomada, que é um programa que fala muito também de eletrificação, não é só eletrificação, às 11h30 da manhã do sábado. E o Máquinas na Pan, que é geral sobre automóvel, automobilismo, às 4 da tarde do sábado. Então,
eu vou quase todo dia lá na rádio, ou para gravar o meu programa, Nossa, que legal. ou para participar de alguma coisa. E gosto muito. Eu tenho, assim, me deram muita liberdade para tomar conta esse guarda-chuva de automóvel, automobilismo, Marcelo Carvalho e o Tutinha, com histórias espetaculares, né? No primeiro dia que eu cheguei lá, apresentando meu trabalho, falando e tal, eu perguntei pro Tutinha, tá, e para quem que eu me reporto? Porra, para ninguém, meu. Eu falei, como ninguém? Pro Patrick, pro Aros, né? Pro Zé Pereira. Não, ninguém entende nada de automóvel aqui. Faz as tuas coisas. E como que eu sei a plataforma que eu vou usar, se eu vou colocar isso no... Não, você vê lá e vê, e coloca. Fala com o produtor lá e coloca. Tá aí, e posso te passar as minhas pautas? Porra, não, vai se fuder, meu. Vai ficar passando pauta pra mim? Faz lá. E se der alguma merda? Se der alguma merda, você tá fudido comigo. Então, essa foi a minha primeira reunião com ele. E até hoje é meio assim. Que tá dando certo. Não, mas levo muito esporro também. Vocês não sabem o que eu recebo aqui, né? Então, que sensacional. Mas é assim, eu não tenho ninguém pra me reportar, eu fico meio solto, mas ainda assim... Eu consulto todo mundo, consulto os caras, pô, mas não quero apanhar. Então, o que você acha aqui, lá, tal, mas eu tenho essa liberdade. Então, assim, muito legal. Em cima do bom senso, eu tenho liberdade para participar do Morning Show, do Jornal da Manhã, do Pânico. Eu dou sugestão de pauta e sempre acatam, então a coisa sempre funcionou bem. Não tive tempo de participar, porque eu ainda não estava tão... enfronhado, né? Os jovens não vão saber o que é enfronhado, né? Mas procurem no dicionário, vai ter enfronhado. Quando você fazia lá com o meu querido Fernando Martins, Ligados na Cidade, para mim, era um dos melhores que tinha, principalmente de serviço, né? A Jovem Pan sempre foi muito forte em serviço. A rádio em geral, e no horário que tava isso, ao vivo, cara, era pra mim era um Pânico. show. E depois passei a fazer um à noite, na madrugada, que eu não vou lembrar o nome, junto com o Fernando Martins e com o Albu, que fui convidado algumas vezes para ficar lá na madrugada com eles, né? Pô, aquele programa era muito legal. Muito legal. Eu assisti algumas vezes. Não consegui assistir inteiro, porque ia madrugada dentro. Madrugada inteira. Mas assim, mano, a galera ligando. E dava rádio, audiência, rádio você vê que raiz. tem ou boêmio ou sonâmbulo, né? Porque, que dava audiência. E o Fernando é um show, né? Ô, Alex, muito louco. Muito legal ter você aqui. Louco, saber dessas histórias, a parte que você falou. De mim já. Os bastidores. Mandando embora aqui, pô, tá tão legal. Dependesse de mim, a gente ficava eu vou aqui. até aprender a jogar um game, pô. Sábado à noite a gente vai até abrir essa loja. Traz pizza aí. Eu que agradeço, pô, Alex, obrigado. Primeiro tá com um parceiraço meu lá de Jovem Pan, de volta aqui na bancada, né? Sempre muito bom. Conhecer o Cezinha aqui, obrigado, que é o cara das perguntas inteligentes. Pô, o Cezinha tá bem demais. Tô aprendendo ainda. Eu ficava lá onde o Ed tá, viu, Alex? Agora que eu vim pra frente, pô. Que bom que você curtiu. A gente adorou toda a experiência que você dividiu aqui com o pessoal que tá acompanhando a nossa conversa. Foi um momento raro e muito, muito legal. Obrigado, hein, Alex? Também. Eu que agradeço. Obrigadão, Alex. Brigadão. Foi muito louco. E vou levar meu presente pra casa. Pode levar. Tá aqui, aí, ó, Empório Boulevard. É bom que quando tá gravado assim, eles não vão tirar na hora que eu sair do estúdio, né? E aí a gente já pede pro Empório aqui, mandar outra na semana que vem. Cezinha. Acabou a história. Tamo junto. Obrigadão. Mais um. Muito legal, muito legal. Agradecer aqui o pessoal da Grito 33, em nome do Ed, né, a produtora aqui na Vila Mariana, onde a gente grava o podcast. Agradecer o Empório Boulevard, lá de Santo André. Você precisa conhecer o Empório Boulevard. E o nosso patrocinador, a Bendita Imagem. Você viu aí imagens durante o telão o tempo inteiro da marca. Procura o pessoal aí também no Instagram, é só apontar a câmera pro QR Code. Gente, obrigado especialmente a você que acompanhou essa conversa. Muito legal. Os principais cortes vão subir tudo no canal, também no nosso Instagram, @o Gamecast Show. Exatamente. Hoje acertei. Acertou. Tamo junto. Na próxima semana a gente tá de volta. Um grande abraço, valeu. Tchau. Bandeirada final. Boa.